Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Hoje o nosso evangelho se encontra no evangelista, né? Que se encontra hoje, o evangelho está em João 16, do 7 ao, do 7 ao 13, e nós também temos aqui a mesma passagem que se encontra em João 16, do 5 ao 11. Essa é a liturgia de hoje, né? O nosso salmo é o Salmo 137 ou 138, depende da tradução bíblica, né, de cada um. E aqui nós vamos ouvir um discurso de, entre aspas, despedidas. Então, vamos para a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu o vosso coração. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta, e se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu vou, vos enviarei e mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Porque o pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para junto do Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse santo evangelho, como eu iniciava, entre aspas, Jesus agora que se despede, diz que eles não mais o verão, mas para os discípulos de Jesus, isso soa como uma perca, uma despedida que não terá consolo. Porém, Jesus está dizendo que ele precisa ir cumprir, que ele vai para junto do Pai, e é o papel da Santíssima Trindade, é estar em comunhão, tanto Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e em comunhão também conosco. Então, Jesus que vai, estamos se aproximando do Pentecostes, vai vir o Consolador, aquele que nos trará o discernimento de tantas e tantas coisas, né? Então aqui nós vamos ver Jesus claramente dizendo, né? Porque falou essas coisas, a tristeza tomou conta do vosso coração. É porque os discípulos ainda não tinham experimentado e imaginado o que Jesus estava falando pessoalmente, né? Então, Jesus disse: "É bom que eu vá", né? E aí ele faz essas três revelações, né? Em que consiste? Se eu não for, não virá o vosso defensor, mas eu vou e os mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em quem consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Porque o chefe deste mundo já está condenado. Tá vendo? E às vezes, muitos e muitos de nós colocamos as nossas esperanças terrenas e não em uma outra vida que virá. E para isso é que o Espírito Santo nos revela tantas e tantas coisas. Mas aí cabe a mim e a você buscar esse Espírito
pedir discernimento e pedir que esse mesmo Espírito, que é o Consolador, que nos oriente, que nos direcione ao caminho o qual devemos seguir, né? Porque aqui Jesus está dizendo claramente: se eu não for, não virá. E Jesus já se foi e mandou o seu Santo Espírito que está no meio de nós. Só cabe a mim e a você pedir e seremos todos os dias repletos do Divino Espírito Santo. Então, hoje, meu irmão e minha irmã, o convite que fica para nós é esse: no seu trabalho, clame o Espírito Santo; na sua casa, clame o Espírito Santo; no seu lazer, clame o Espírito Santo; nas suas atividades, clame o Espírito Santo, pois é Ele que nos dirá o que podemos fazer de melhor para Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.